Hoje exploraremos um dos eventos mais intrigantes e misteriosos da aviação moderna: o desaparecimento do voo Malaysia Airlines MH370. Preparem-se para uma imersão profunda nesta história que desafia a compreensão humana. Em 8 de março de 2014, a aeronave MH370 partiu do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, com destino a Pequim. No entanto, cerca de 40 minutos após a decolagem, a comunicação com a aeronave foi perdida. Estava começando um dos maiores mistérios da aviação. A rota planejada era padrão, a fase tranquila, mas, sobre o Mar do Sul da China, algo extraordinário aconteceu. O último contato do Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Subang com a aeronave foi a 1h30 da manhã, quase uma hora depois da decolagem, quando o avião desapareceu dos radares. Naquele momento sobrevoava o Golfo da Tailândia, em um ponto intermediário entre Kota Bharu, a nordeste da Malásia, e a península de Samao, ao sul do Vietnã do Sul. Ao se confirmar o desaparecimento da aeronave, as buscas foram iniciadas, concentrando-se naquela região. Em nenhum momento os radares chineses registraram a entrada da aeronave em seu espaço aéreo. Ao desaparecer dos radares, a sua altitude era de 10.700 metros e durante todo o voo, a tripulação não relatou nenhum problema. Segundo dia após o acidente. No dia 9, a China enviou 2 navios para o local onde teria ocorrido o desaparecimento da aeronave dos radares. No dia anterior, o presidente chinês Xi Jinping havia ordenado que fossem feitos todos os esforços para encontrar o avião. O jornal vietnamita Thanh Nien informou que um objeto recolhido ao sudoeste da ilha de To Chu não pertencia ao avião desaparecido. Tratava-se de uma capa mofada de um carretel de cabos. 2 grandes manchas de óleo que foram avistadas no dia anterior também não eram da aeronave, e sim pertencentes a barcos de pesca, como foi determinado após análise em laboratório. A área de buscas no Mar da China foi aumentada de 50 milhas náuticas, 90 quilômetros, para 100 milhas, 180 quilômetros de raio, cobrindo toda a área provável em que o controle de tráfego aéreo havia perdido contato com a aeronave, desde a região leste da Malásia até o sul do Vietnã do Sul. 11º dia. A Força Aérea da Malásia informou, após fazer leituras de seus radares, que o avião mudou sua rota durante o voo, indo para a direção oeste e se desviando assim da rota prevista entre Kuala Lumpur e Pequim. Segundo as fontes militares, um radar da Força Aérea próximo ao Estreito de Malacca, na península da Malásia, teria detectado o avião sobrevoando o extremo norte do estreito por volta de 2h40 da manhã, a cerca de 9.500 metros de altitude, sendo desconhecido o que aconteceu depois com o avião. Com essa nova informação, os investigadores deduziram que, após o último contato com o controle de tráfego aéreo, por volta de 1h30 da manhã, a aeronave fez uma curva sobre o Golfo da Tailândia e retornou por cerca de 500 quilômetros. A partir de então, as buscas passaram a se concentrar também naquela região. Esta informação, no entanto, seria desmentida posteriormente pelo comandante da Força Aérea, General Rodzali Daoud, que afirmou que não tinha como ter certeza que os sinais captados pelos radares militares sobre o Estreito de Malacca fossem do avião desaparecido. Sem nenhuma evidência precisa do paradeiro da aeronave e em meio a uma enorme confusão de informações desencontradas e hipóteses, as equipes continuam as buscas nas águas de ambos os lados da península da Malásia e no Mar da China. Durante um encontro com parentes de passageiros chineses, o embaixador da Malásia em Pequim, Iskandar Sarudin, informou que a última mensagem de rádio transmitida para o controle aéreo foi "Tudo bem, boa noite", pronunciada pelo copiloto da aeronave no momento em que a aeronave deixava o espaço aéreo malaio para entrar no do Vietnã. Um pouco antes, a torre de controle havia enviado uma mensagem de rádio avisando que estava transferindo o controle para a torre de Ho Chi Minh,
tendo como resposta o termo padrão "All right, Roger that", tudo bem, entendido. A China divulgou imagens de satélite, captadas no dia 9, indicando possíveis destroços do avião no Golfo da Tailândia, ao sul do Vietnã. As fotos mostravam 3 objetos flutuantes não muito distantes da rota original do voo, cujo tamanho foi estimado em 13 por 18 metros, 14 por 19 metros e 24 por 22 metros. Tais informações, no entanto, acabaram sendo refutadas pelo ministro dos Transportes malaio Hishamuddin Hussein, que disse se tratar de um engano da China. 13º dia. O jornal norte-americano Wall Street Journal publicou que a aeronave poderia ter voado por cerca de 4 horas depois de desaparecer dos radares. Com esse tempo de voo, o avião poderia chegar a lugares como Paquistão, Mongólia ou Austrália. A afirmação sustentou-se em suspeitas de investigadores dos Estados Unidos que realizavam análises das informações sobre os motores da aeronave. Esses dados são enviados em tempo real durante seu funcionamento à fabricante Rolls-Royce, um recurso estabelecido em contrato. Autoridades da Malásia, no entanto, incluindo o ministro dos Transportes Hishamuddin Hussein, negaram que o avião tivesse continuado seu voo durante 4 horas depois do último sinal detectado por radar. O ministro também afirmou que as fotos de satélite divulgadas pela China no dia anterior, que supostamente mostravam destroços da aeronave, não eram verdadeiras, e sim frutos de um engano de avaliação. Em uma entrevista coletiva realizada no dia 24, o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, finalmente confirmou que, após uma análise dos dados recebidos pelos satélites, não havia mais dúvidas que o voo MH370 havia caído no Oceano Índico. Segundo uma análise preliminar, a aeronave teria seguido pelo corredor sul e caído no mar, em um ponto bastante isolado do oceano, sem qualquer possibilidade de um pouso de emergência. Razak afirmou ainda que não havia sobreviventes. Após a confirmação da queda do avião no Oceano Índico, as buscas continuaram por vários dias sem qualquer resultado. Um satélite tailandês teria captado imagens de cerca de 300 objetos a sudoeste de Perth, mas nenhum destroço do avião foi encontrado pelos navios e aviões envolvidos nas buscas. No dia 5 de abril, o Haishun 01, um dos 2 navios chineses que participavam das buscas, detectou por 2 vezes sinais no Oceano Índico com 2 quilômetros de distância entre eles, na posição aproximada. As autoridades suspeitaram que poderiam ter sido emitidos pelas caixas pretas do MH370. Os 2 sinais tinham frequência de 37,5 kHz, a mesma normalmente emitida por este tipo de equipamento. O segundo sinal foi captado durante 90 segundos. No entanto, o Marechal Angus Houston, que comandava a equipe australiana de buscas, declarou que ainda não se poderia afirmar que estas pistas tivessem alguma ligação com o avião desaparecido. No final de julho de 2015, foi encontrada uma parte da asa da aeronave no litoral da Ilha de Reunião, próximo a Madagascar. A peça, encontrada por moradores durante uma limpeza da praia, foi submetida a uma perícia por especialistas e identificada como sendo do MH370. Além desta peça, foram encontradas almofadas de poltronas e janelas de avião, que as autoridades acreditam ser também da mesma aeronave. Encerramento das buscas. Em janeiro de 2017, quase após 3 anos do acidente, as buscas foram oficialmente terminadas. Autoridades oficiais da Austrália, Malásia e China concordaram que as atividades terminariam quando considerassem completada a zona de busca definida. Com um custo estimado em 145 milhões de dólares, foi a mais complexa e cara na história da aviação. Em janeiro de 2018, o governo malaio firmou um acordo com a empresa norte-americana Ocean Infinity, especializada em buscas submarinas. No contrato, a empresa seria remunerada pelo trabalho se encontrasse a aeronave ou as caixas pretas, dentro de um prazo de 90 dias. A pedido da empresa,
As buscas foram encerradas um mês depois do prazo, em maio de 2018, sem qualquer resultado positivo. Concluímos nossa jornada pelo enigma do MH370. O que você acha que aconteceu? Compartilhe suas teorias nos comentários. Se gostou deste vídeo, inscreva-se para mais histórias intrigantes. Obrigado por nos acompanhar neste mistério sombrio. Até a próxima no nosso canal de mistérios.